Oi, Thalita, já voltei aqui. O pessoal não avisou que agora está indo direto. Pensei que tivesse parar para continuar. Então vou esperar o pessoal voltar para a gente dar prosseguimento. Que agora vem a parte mais difícil da aula que eu precisaria estar com vocês, né, pessoal? A fim de explicar uma regra que nós temos que estabelecer. E tem uma outra regra também na semana que vem, que vai nos auxiliar a entender, a compreender o campo magnético, como ele atua, né? Naquilo que nós vamos explicar agora aqui, como que um fio que passa corrente elétrica vai produzir campo magnético. Então, tem mais umas duas pessoas para chegar, eu vou esperar mais uns 2 minutinhos para a gente iniciar. Oi, Thalita, deixa eu ver. Thalita, assim, numa primeira fase de teste, é mais teoria. Já numa segunda fase, geralmente mais pessoal de exatas, aí cai o cálculo, tá? Então, eu não sei que área você vai atuar, que você vai escolher, se é algo de exatas ou humanas, mas, assim, primeira fase, Enem, é teórica, sempre. Aí já numa segunda fase, mais o pessoal de exatas, aí o cálculo pode ser cobrado de vocês. Dificilmente para saúde humanas cai. Na VUNESP, geralmente é na primeira fase. E assim, vamos supor, de cada 10 exercícios, 9 são teóricos. É difícil cair um exercício com cálculo na primeira fase disso, tá? Porque assim, você vai ver que as fórmulas são um pouco complicadas, ninguém consegue lembrar sempre, né? Dessas fórmulas, só o pessoal de exatas mesmo que gosta. Então, complica. Então vamos lá, pessoal. Então, todos que estavam presentes na parte anterior, peço desculpas, eu não sabia que a aula estava agora direta, tá? Isso facilita para nós. Nós vamos entender, então, agora, a partir de agora, como que esse fenômeno, como o campo magnético é produzido por correntes elétricas. E o primeiro a descrever esse efeito foi um dinamarquês chamado Hans Christian Østergaard, ok? Que ele observou o quê? Quando um ímã estava próximo de um fio que conduzia a corrente elétrica, tá? Como está sendo representado aí nas duas figuras, a bússola se mexia em decorrência desse fio, tá? Que estava passando corrente elétrica. Então, a partir dessa observação, né, os físicos começaram a estudar e a tentar desenvolver maneiras de como calcular e manipular esse campo magnético a partir de corrente elétrica produzida através de um fio. E esse procedimento é o que nós utilizamos, né, associado a um ímã, é claro, dentro da produção das hidrelétricas, ok? Que eu espero na próxima aula, se tivermos tempo, apresentar a vocês como isso ocorre. Então, qual que é o nosso interesse agora, né? É entender como isso ocorre, como calcular esse campo magnético através de um fio condutor. Então, por exemplo, você tem seu aparelho eletrônico aí que você está utilizando, seja ele um celular ou computador, tem corrente elétrica passando por ele, e então você tem um campo magnético. Mas o campo magnético ele é muito pequeno, onde qualquer outro objeto não tenha
interações eletromagnéticas com ele, ok? Então, vamos lá. O que eu vou demonstrar aqui para vocês, pessoal, vocês, assim, deletam muita coisa, porque isso não é cobrado de vocês, mas é a base da compreensão do campo magnético, como ele é produzido, tá? Então, aqui nós temos um fio condutor, onde nós temos uma corrente passando por ele. Nós pegamos um pequeno fragmento, um pequeno comprimento desse fio, tá? E percebe-se que o campo magnético ele é sempre perpendicular ao fio condutor. E aí tem a nossa primeira dificuldade da aula de hoje, tá? Então, o campo magnético ele tem a capacidade referencial de entrar no plano, ou seja, entrar na sua tela, e ele tem a capacidade de sair da sua tela. Então, a primeira referência que precisamos estabelecer, e que para mim deve ser difícil por não estar próximo a vocês, né, é estabelecer essa referência. Então, nós vamos precisar de uma orientação espacial. Então, o campo magnético ele pode entrar no objeto, no caso, entrar na sua tela, e o campo magnético ela pode sair da sua tela dependendo do referencial. Tudo bem? E o campo sempre vai ser, nesse caso do fio, perpendicular. No caso da figura, o campo está saindo da folha, saindo do plano. Tudo bem? Que nós chamamos essa relação lei de Biot-Savart, tá? Então, não se preocupe com essa fórmula, tá? Mas ela é importante para que a gente possa deduzir outras equações. Então, a variação do campo magnético, que estou aqui representando por B, que vai ser a nossa grandeza física, campo magnético representado, ela vai ser igual a Ni, que é um fator de correção desse campo magnético, que é chamado de Ni zero, que sempre vai ser fornecido no exercício para vocês, não se preocupe. 4π vezes 10 a menos 7 Tesla, que vai ser a nossa unidade de campo magnético, vezes metro dividido por ampere, que isso é chamado de permeabilidade magnética, no vácuo. Então, uma correção, é um fator de correção do efeito magnético que nós temos, tá? E, se você observar na fórmula, tá? O campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica, que isso é a parte mais importante para a gente. Então, quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético produzido. Se eu aumento esse comprimento a ser observado, também aumento o campo que vai ser produzido. E se eu aumento o ângulo, está aí referendado como seno de alfa, também eu aumento esse campo magnético produzido, tá? Dividido por 4πr ao quadrado, que seria um movimento de uma esfera, uma área de uma esfera. Então, veja que o campo magnético, ele diminui, né, pela distância que ele tem ao quadrado, que é o R ali, ok? Mas, como eu disse a vocês, esqueçam essa forma, ela é importante para as próximas relações, que não vou mostrar dedução nada, tá? Mas, para efeito de cálculo, vocês não vão utilizar ela dentro do ensino médio, tá? Então, o que é importante aqui? Perceber que todo fio que conduz corrente elétrica, ao entorno dele vai produzir esse fenômeno de campo magnético. Quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético a ser sentido, ok? E nós temos uma constante que vai fazer essa correção do valor do campo magnético, e que a nossa unidade de campo magnético, nós estamos representados por B, em homenagem, né, àquele que desenvolveu e se utilizou mais dos conceitos de eletromagnetismo, Tela, cujo nosso símbolo vai ser T maiúsculo. Ok? Então, agora que vai ser a nossa parte um pouco mais complicada, tá? Que eu vou precisar muito da interação de vocês, a fim de que vocês possam entender o procedimento, tá? Que é a referência de como nós vamos observar esse campo magnético produzido por um fio. Então, na figura esquerda, você tem a corrente subindo no fio, e você tem duas posições do observador, a posição 1 e a posição 2. Para que possamos determinar a direção e o sentido do campo magnético, eu vou explicar para vocês aqui, espero que vocês estejam vendo a minha mão, tá? De como que nós vamos proceder para identificar o campo magnético. Então, sempre com a mão direita, tá? No caso, para identificar o campo magnético. Então, eu preciso da minha mão posicionada dessa forma, tá?
aonde o dedão está razoavelmente a 90 graus em relação aos meus dedos, ok? Então, o meu dedão todo vai indicar a direção e o sentido da corrente elétrica. E os meus dedos aqui vão indicar a direção e o sentido do campo elétrico em relação à corrente elétrica que nós vamos posicionar. Sendo que as pontas do meu dedo é o final da seta, que seria o polo norte da bússola, por exemplo, e aqui, polo norte da bússola, aqui nós teríamos o polo sul. Então, o campo magnético vai ter essa direção. Tudo bem? Então, eu sei que parece meio retardado, mas eu preciso que vocês posicionem a mão de vocês dessa forma a partir de agora. Tudo bem? Então, nós vamos começar com o observador de cima, o ON. Então, para ele, a corrente está saindo do fio. E aí, na direita, na primeira figura, tá? Você vê o I com uma bolinha e um pontinho no meio. Essa é a nossa representação para dizer que algo está saindo do plano. No nosso caso, que está saindo do nosso monitor ou da nossa tela, ok? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Posicionasse o seu dedão para fora do plano e abrisse os seus dedos. Então, para essa posição do observador 1, o campo magnético tem essa direção e sentido que está sendo representado aqui na figura por B. Então, para essa situação referencial, nós vamos apresentar outras, tá? Então, nessa situação onde a corrente está saindo do plano, nós temos o que chamamos de sentido anti-horário nessa observação para o observador 1. Tudo bem? Perguntas, dúvidas aí, pessoal? Eu preciso parar. Se a gente não conseguir terminar hoje, não tem problema, a gente termina semana que vem, mas a gente precisa estabelecer esse referencial da mão direita. Preciso do feedback de vocês aqui no chat, pessoal. Dos 4 que estão aí presentes. Marina disse ok. Os outros. Benatti ok. Thalita ok. Tem mais um. Ana Beatriz ok. Beleza. Vamos agora passar para o observador de baixo, o O2. Ele está observando que a corrente está entrando no fio. É a referência que ele está estabelecendo. E voltando na figura abaixo à direita, veja que agora o I tem uma bolinha X. Toda vez que tem uma bolinha X, isso quer dizer que algo está entrando na tela, está entrando no plano. Ok? Então, utilizando aqui a nossa regra, o dedão está entrando no plano. Abro o meu dedo para o ponto P. É sempre um ponto P de análise. Se eu abro os meus dedos, eu vejo que o campo está para baixo. Então, nessa situação referencial, o sentido que eu tenho do campo elétrico vai ser o sentido horário. Isso sempre vai mudar, pessoal, dependendo de como eu observo, tá? A passagem dessa corrente elétrica pelo fio e qual é o ponto P que eu tenho de análise desse fio. Tá? Que eu vou demonstrar para vocês nos próximos slides. Nós vamos complicar um pouco mais a situação. A pergunta é, se eu tenho uma situação dessa num vestibular, num Enem, eu tenho que utilizar a mão direita para saber a direção e sentido do campo magnético? Tem. Você tem que posicionar, fazer esse movimento para você achar a alternativa correta para a situação. Ou seja, vai aparecer um retardado. Você vai passar cola para os outros candidatos, porque ele vai ver você mexendo na mão e falar assim, opa, tem uma questão, se ele conhece o assunto, né, claro, tem uma questão de eletromagnetismo aqui, né? E se o outro fizer, você vai lembrar que também tem essa situação. Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas aqui? Nesses dois referenciais são os mais básicos, que geralmente são os mais básicos que são cobrados de vocês. Se todos entenderam, eu vou prosseguir. Então, né, dentro da situação, se eu coloco uma bússola ali, o que minha bússola vai indicar utilizando a mão direita? Então, a corrente está saindo, os meus dedos estão para cima, tá? Vejo que o campo magnético está apontado para cima, lembrando que o final ali da seta, né, a ponta da seta indica o polo norte da bússola, tá? Então, a minha bússola vai ter esse posicionamento aqui, mediante essa referência estabelecida, ok? E aqui que o bicho pega, que é a parte para mim mais difícil da aula, porque não estou próximo de vocês.
Então, aplicando essa regra da mão direita, represente no ponto P o vetor campo magnético B indicado nos casos abaixo. Então, a gente tem que ver qual é a direção da seta. Eu vou fazendo um por um. Eu preciso que vocês vão acionando o chat caso surjam dúvidas. Então, dá cãibra na mão, viu, pessoal? Eu faço isso todo ano, mas como eu só faço uma vez, fica destreinado, a mão começa a doer, tá? Então, o que nós temos ali em A, tá? Então, a corrente está saindo do plano para o ponto P, tá? O campo está para cima. Então, opa, perdão. Então, na alternativa A, você tem o vetor campo magnético para cima. Já no item B, você tem a corrente entrando para o ponto P, você tem aqui o campo magnético descendo. Ok? É o que nós vimos anteriormente. Agora o C é diferente. Então, posicione aí. Então, a corrente está aqui na horizontal e o ponto P está aqui em cima. Então, o que está acontecendo com a ponta dos seus dedos? Ela está saindo do plano da sua tela. Ok? Então, como que a gente vai representar o campo magnético na situação? Com uma bolinha no ponto e um ponto no meio, indicando que o campo magnético está saindo do ponto. Agora, se eu faço o contrário, pego aqui, o ponto P está embaixo agora no item D. Então, a corrente está aqui na horizontal e o campo está aqui embaixo. O que acontece? A nossa representação para o campo é bolinha X, porque nessa parte de baixo ele está entrando. Então, de uma parte ele sai, da outra parte ele entra. Já que ele vai, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, o campo magnético ele faz um movimento de circunferência ao redor do fio. Pessoal, no item C, no item D, alguém não conseguiu posicionar a mão? Alguém não entendeu? Alguém está com dificuldade de posicionar essa mão direita? Que semana que vem, se Deus quiser, vai ser a mão esquerda. Então, eu vou prosseguir. Já que ninguém se pronunciou no chat, eu vou prosseguir. Veja que agora eu tenho dois fios, tá? E eu preciso saber qual é a orientação no ponto P, ok? Então, eu tenho que fazer sempre orientado... Oi, Thalita. Pode explicar a C e a D? Explico. Então, vamos lá, Thalita. Pega o seu dedão, tá? Que é a corrente, lá no item C. Tá para cá, ok? O ponto P está ali em cima. Então, se você abre os dedos, o que que acontece? O campo magnético, que são os seus dedos, está saindo para fora da tela, ok? E para fora da tela, nós vamos colocar bolinha e pontinho, indicando que o plano está saindo da tela. Já no item D, é ao contrário, tá? Você tem aqui a corrente, ok? Você tem aqui a corrente, e você tem o ponto P aqui embaixo, os seus dedos entrando na tela. Então, se os seus dedos estão entrando, isso quer dizer que o campo está entrando no plano. E aí nós vamos representar por bolinha X. Tudo bem, Thalita? Ok, Thalita, posso prosseguir? Conseguiu verificar? É que se eu estivesse na sala de aula, eu pegava na mão de vocês e colocava dentro da situação. Eu sempre faço isso. Posso prosseguir, Thalita? Ok. No item I, agora vai complicar um pouco. Então, eu tenho o ponto P no meio de dois fios. Uma corrente está entrando, outra corrente está saindo. Então, eu tenho que direcionar o ponto P a minha orientação. Então, pegando o primeiro aqui, o da direita, tá? Então, a corrente está saindo do plano, tá? A corrente está saindo. Então, no ponto P, tá? Para a corrente que está saindo, eu tenho um vetor para baixo. Ok? Deixa eu clicar aqui. Um vetor B para baixo. Agora, eu vou pegar a corrente da esquerda. Pegando a corrente da esquerda, ela está entrando no plano. Está entrando. Em direção ao ponto P, o que está acontecendo com o campo magnético? Também ele está descendo.
Então, se os dois campos magnéticos têm a mesma direção e o mesmo sentido nessa situação, os dois vão para baixo. E isso é de suma importância, né? Veja, uma corrente está entrando, outra corrente está saindo em um ponto P. Isso quer dizer que eles vão ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo magnético. Então, os campos magnéticos se somam. Agora, no F, nós temos a situação inversa, né? Eu tenho duas correntes de mesma direção e mesmo sentido. Então, o que eu espero? Eu espero que esses campos magnéticos vão ocorrer de maneira contrária. Então, se eu pego o primeiro da direita, tá? Coloco aqui a corrente entrando, em relação ao ponto P, o campo vai estar subindo. Já o da esquerda, a corrente está entrando, em relação ao ponto P, ele estará descendo. Então, isso quer dizer que eles têm os campos magnéticos em sentidos contrários. Então, nesse ponto P, os campos são contrários, ok? Então, não tem campo magnético. Então, se eu pôr um objeto magnético nesse ponto P, ele não se interage com as correntes elétricas, com a corrente elétrica, não, com o campo elétrico produzido pelas correntes elétricas. Tudo bem? Perguntas, dúvidas, pessoal, no item E, no item F? Dificuldades? Então, no G, para a gente encerrar, tá? Então, o que você tem aqui? Eu preciso, no ponto B, saber qual é o campo magnético produzido pela interação, né, desses dois aqui, tá? Então, aqui o campo magnético está entrando, ok? Eu tenho que direcionar o campo para o ponto P. Então, eu tenho, tá, o meu vetor do campo magnético B em relação a esse primeiro à esquerda, na horizontal, dessa forma. Já aqui o de baixo, eu tenho o campo entrando, eu tenho que direcionar o campo ponto P. Então, ele está entrando, direcionando ao ponto P, você tem um campo subindo. Perdão, descendo. Ele está entrando aqui, ele vai estar descendo, tá? Em relação ao ponto P. Aí, fazendo o prolongamento, esse seria o vetor resultante. Ok? Dúvidas, perguntas aqui, pessoal? O que vocês devem se ater, né, na questão de vestibular? O A e o B é muito cobrado, e o E e o F também são muito cobrados. Os outros, vocês podem ficar despreocupados, eu coloco para vocês terem uma referência, mas é muito pouco. O G, então, praticamente não é cobrado. Ok? Não entendeu por que está descendo. Então, vamos lá. Ó. O campo está aqui, ó, tá? Em relação ao ponto P, o que está acontecendo com ele? Está entrando, tá? Está entrando aqui. Então, ele está descendo pela orientação da régua da mão direita, em relação ao ponto P. Ele tem que descer em relação a ele, tá? Porque eu preciso acompanhar esse outro vetor que está aqui, ó, em relação ao ponto P. Tá? É que eu precisaria estar em sala de aula para posicionar a mão de vocês para corresponder isso melhor, tá? Mas o G você pode desconsiderar. O G praticamente não existe a cobrança dele. Sim o E, o F e o A e o B. Ok? Uma situação que também é cobrada de vocês é essa situação que está sendo apresentada aqui, ó. Pequenas agulhas magnéticas são colocadas nos pontos P1, P2, P3, P4, campo magnético originado pela corrente elétrica I. Despreze a ação do campo magnético terrestre, que pode acontecer. Como pequenas agulhas se dispõem, então, utilizando de novo, você tem a corrente saindo e o campo para cima, tá? Girando no sentido anti-horário. Então, se eu coloco as bússolas nas posições aí indicadas, de P1, P2, P3, P4, ela vai ter essa orientação e essa é a alternativa que você deveria colocar da figura representada. Certo? Essa é a parte mais difícil da aula de hoje. Pelo menos para mim, para que eu possa explicar a vocês a regra da mão direita, tá? O que eu vou apresentar para vocês agora são os cálculos que nós faremos do campo magnético, tá? Lembrando a vocês que os cálculos são mais cobrados para o pessoal de exatas.
Então, como que nós podemos calcular o campo magnético ao redor desse fio condutor, tá? Então, veja que esse campo magnético ele vai ter uma forma circular, tá? Depende da distância e da análise do campo num ponto P para que possamos observar a intensidade desse campo magnético. Então, para essa situação, que é um condutor um condutor de fio reto, tá? O campo magnético ele vai ser dado pela permeabilidade magnética, que é fixa, vezes a corrente elétrica. Então, quando eu aumento a corrente elétrica, aumenta o valor do campo. Dividido por 2πr, já que eu estou considerando o movimento em forma de circunferência, onde R vai ser o raio produzido, né, por esse campo magnético. Lembrando que a nossa unidade de campo magnético é em Tesla, a nossa corrente é ampere, a nossa distância é sempre em metros, ok? Então, se estiver em centímetros, eu preciso fazer a transformação. E a permeabilidade magnética vai ser dada para vocês, tem essa unidade aqui. Então, como que nós podemos observar, né, esse fenômeno? Então, se eu tenho uma perspectiva da vista de cima do fio nessa situação, eu vejo o campo magnético girando a esse redor, tá? Que é a vista aqui em perspectiva, perdão. Visto de cima na figura B, como nós acabamos de definir anteriormente. E se eu tenho uma visão lateral, né? Então, a corrente está subindo, então desse lado direito o campo magnético entra e do outro lado o campo magnético sai, fazendo o contorno como se fosse a circunferência em torno do fio, produzindo campo magnético. Ok? Então, depende da percepção e da referência estabelecida para você no exercício. Então, para a gente efetuar aqui a aplicação da fórmula, uma situação. Um fio condutor retilíneo muito longo, imerso em um meio cuja permeabilidade magnética é de 4π10⁻⁷ Tesla vezes metro dividido por ampere, é percorrido com uma corrente elétrica de intensidade I. A uma distância R igual a 1 metro do fio, sabe-se que o módulo do campo magnético é 10⁻⁶ Tesla, ou seja, 1 vezes 10⁻⁶ Tesla. Então, está te dando B. E ele pergunta qual é a intensidade da corrente elétrica I que percorre o fio. Tá? Então, o que você tem que observar para resolver o exercício? Isso é um fio condutor reto. Tá? Porque eu vou apresentar outras modalidades de fios a vocês, onde pode produzir o fenômeno magnético. Então, eu tenho que prestar atenção, o fio é reto. Então, aí eu vou utilizar a fórmula que nós acabamos de apresentar. Então, o campo magnético é a permeabilidade magnética, vezes o valor da corrente, dividido por 2πr. Aí nós vamos substituir os valores, ok? Veja que em cima e embaixo eu tenho π. Então, o que a gente faz? Corta os ππ. Fica sem ππ, ok? E aí nós vamos dividir o 4 por 2, deixando o 10⁻⁷ ali conservado. Então, dividindo o 4 por 2, nós vamos ter 1 vezes 10⁻⁶ igual a 2 vezes 10⁻⁷ vezes I. E aí eu vou passar esse 2 vezes 10⁻⁷ dividindo. Ok? Aí nós vamos dividir 1 pelo 2, que vai dar meio. Nós vamos conservar a base 10 e subtrair os expoentes. Fazendo isso, menos 6 com mais 7, já que menos com menos vai dar mais, ficaria 10 elevado à primeira, que é 10. Então, meio vezes 10, a nossa corrente vai ser de 5 amperes. A alternativa E é a alternativa correta para a situação. Ok? Então, o pessoal de exatas, já que é uma faculdade de engenharia, seria cobrado a resolução, geralmente, dessa situação. Certo? Perguntas, dúvidas aqui nesse exemplo? Então, vamos prosseguir. Uma situação clássica, aquilo que eu falei para vocês, né? Que pode ser cobrado, tá? Então, aí você tem, né? 3 fios condutores, 2 saindo do plano, 1 entrando, tá? Ambos têm uma distância de 20 centímetros. E ele quer saber quanto que... Eu vou ler o exercício, mas ele quer saber desses 3 fios passando em relação ao ponto P, ele quer saber qual é o campo magnético resultante nesse ponto P, tá? Qual é o seu valor. Então, vamos lá. Essa figura mostra 3 fios paralelos, retos e longos, dispostos perpendicularmente ao plano do papel, em cada um deles com uma corrente I.
Cada fio separadamente cria em um ponto, a 20 centímetros de distância dele, um campo magnético de intensidade B. Tá? Então, ele está afirmando que cada fio vai gerar um campo B, que nós precisamos calcular e saber quanto que vale cada um deles. O campo magnético resultante no ponto P, devido à presença dos 3 fios, terá intensidade igual a quanto? Então, o que eu deveria fazer para resolver o exercício? Utilizar a mão direita e saber o comportamento da corrente de cada um deles em relação ao ponto P, tá? Então, eu vou começar da direita, ok? Da direita para a esquerda. Então, pegando o primeiro, nós teríamos, utilizando a regra, está saindo, em relação ao ponto P, está descendo esse primeiro campo magnético aqui. Em relação agora ao do meio, tá? Que também está saindo, em relação ao ponto P, o campo está saindo, mas em relação ao ponto P, você tem o campo magnético subindo. E em relação ao I, tá? Está entrando a corrente elétrica, então o campo magnético está descendo, tá? Então, na figura, nós teríamos essa disposição. Então, ele chamou aqui de 1, 2 e 3, tá? Então, o campo 2 estaria para cima, o campo 3 estaria para baixo, como nós já vimos, e o campo 1 também estaria para baixo. Então, para achar o resultante, o que eu deveria fazer? Somar o B1 e o B3 e subtrair com o B2. Mas nós vamos simplificar essa situação, tá? Veja que na figura, ele chamou cada distância de 20 centímetros de A, para facilitar a nossa compreensão. E isso você pode fazer na sua prova. Se as distâncias forem bem simétricas, como o exercício está apresentando aí, eu posso substituir por uma letra para facilitar a minha compreensão, ok? Veja que a distância do campo 2 e do campo 3 é a mesma, de 20 centímetros. Eles têm a mesma corrente I, a mesma corrente I. Eles têm a mesma distância. Então, isso quer dizer que B2 vai ser igual a B3, que nós vamos chamar de B, que vai ser a própria fórmula, onde o R, que seria a distância do ponto, nós estamos substituindo por A. Como B2 e B3 têm sentidos contrários, isso quer dizer que eles se anulam. Ok? Um anula o outro. Nenhum deles consegue produzir o campo magnético resultante. Com isso, o campo magnético resultante vai ser produzido pelo B1. É o B1 que vai proporcionar o campo elétrico resultante aqui. E como que nós vamos calcular o B1? Então, o B1 vai ser a fórmula, μ0 vezes I, 2π vezes 2A. Se você observar, lá da corrente I1 que está entrando até o ponto P, nós temos 40 centímetros. Como nós substituímos por A, então nós temos 2A. Aí, o que nós vamos fazer para entender? Nós vamos jogar esse 2A para frente, já que é uma multiplicação. Então, eu posso representar, né, essa relação como sendo meio vezes μ0 vezes I dividido por π2A. Só que o que é essa relação aqui? É o que nós definimos lá embaixo como sendo B. Ok? Tudo isso vale B. Como ele vai estar na parte de cima, né, multiplicando, então o nosso campo B1, que é o campo resultante, vai ser metade do campo B. A alternativa B é a alternativa correta para essa situação. VUNESP poderia, por exemplo, cair um exercício desse, porque isso é um exercício teórico. É considerado teórico, apesar da fórmula e tudo mais, é um exercício teórico. Você não tem os valores para serem substituídos para fazer o cálculo. Perguntas, dúvidas, pessoal, dificuldades nesse exemplo que está sendo aqui apresentado a vocês. Ok? Então vamos prosseguir. Esse daqui é o mais cobrado. De todos que nós vamos explicar hoje, esse daqui é porque, como a corrente vai produzir um ímã, né? Nós vamos entender porque ele é o mais utilizado lá na próxima aula, quando nós utilizarmos esse fenômeno para produzir corrente elétrica, ok? Agora eu tenho esse fio numa forma de circular, ok? E aí, né, a nossa intensidade, o nosso valor muda, porque eu vou considerar
só o raio aqui, dentro da circunferência, e não o comprimento da circunferência, como nós vimos no anterior. Então, para calcular o campo magnético nessa situação, nós temos que o campo magnético vai ser coeficiente de permeabilidade magnética, vezes a corrente elétrica. Então, novamente, quanto maior o valor da corrente elétrica, maior o valor do campo magnético, dividido por 2 vezes o raio dessa circunferência. Ok? E aqui a regra da mão direita se estabelece da mesma forma, ok? Como está sendo representada aqui. E aí nós temos um polo norte e um polo sul definidos a partir dessa espira, e por isso a importância dela, né? Como que nós vamos produzir corrente elétrica a partir dessa definição. Então veja que o campo está saindo, ok? O campo está saindo, que são as setinhas. Então qual é o sentido da corrente elétrica? Para cima. Então nós definimos que o polo norte do ímã é quando a corrente está girando no sentido anti-horário da espira circular. E o campo está saindo. Agora, se o campo estiver entrando, tá? O campo está entrando aqui, ó. Então, nós temos esse movimento para a espira, que é o movimento horário, que nós vamos considerar como um polo sul. E olha que interessante, né? Eu tenho um fio, fiz ele uma circunferência, ok? Ao passar corrente elétrica, eu tenho um polo de um ímã. Então, eu posso atrair um objeto com propriedades magnéticas a partir desse efeito, ok? E nós vamos ver mais à frente que isso vai ser de suma importância para a produção de energia elétrica. Eu vou precisar de 2 polos diferentes, a fim de que eu possa produzir corrente elétrica e, no fim, produzir eletricidade. Então, esse slide, pessoal, com essa definição, é de suma importância para a gente a partir de agora, tá? Principalmente para a próxima aula da semana que vem. Aqui, se eu tenho a corrente na mesma direção, no mesmo sentido, tá? E ambos estão no sentido anti-horário, então isso quer dizer que ambos os campos estão saindo, ok? Então, quando eu tenho a corrente no mesmo sentido de giro, o campo resultante é a soma dos campos, ok? Já na figura aqui, né, à direita, se você utilizar a regra da mão direita, você vai ter o sentido inverso da corrente em relação ao campo magnético, tá? E quando você tem essa situação, para achar o campo magnético resultante, nós vamos subtrair esses campos magnéticos, tá? Utilizando sempre a regra da mão direita. Tudo bem? Perguntas, dificuldades aqui, pessoal? Poderiam perguntar, isso cai muito, tá? No Enem, toda a prova do Enem tem uma questão de eletromagnetismo. A Unesp, de uns 10 anos para cá, sempre tem uma questão de eletromagnetismo também na primeira fase, tá? Unicamp e FUVEST, na primeira fase, geralmente não cobram. Mas, numa segunda fase, eventualmente, principalmente o pessoal de exatas, pode cair uma questão como essa. Certo? Então, para ilustrar, o que a gente vai fazer aqui agora, como utilizar essa fórmula, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui o chat que abriu, senão eu não consigo ler. Então, a figura abaixo mostra 2 espiras circulares com 2 de fios metálicos. O raio da espira 2 é o dobro do raio da espira 1. Ambas estão no plano da página e são percorridas por correntes elétricas de mesma intensidade I, mas de sentidos contrários. O campo magnético criado pela espira 1 no seu centro é B1. O campo magnético criado pela espira 2 no seu centro é B2. Com relação a B1 e B2, pode-se afirmar o quê? Então, veja que não tem cálculo, é uma questão teórica. Então, eu preciso ver. Os dois têm a mesma corrente. O que mudou foi o raio da esfera. Tá? Então, quem tem maior campo, menor campo, o campo é igual, que diferenças tem? Aí eu leio, né, as orientações. Então, B1 marca B2, B1 é igual a B2, B2 é maior que B1, B1 e B2 têm o mesmo sentido, então eu preciso da regra da mão direita para estabelecer, ou lembrar, né, da situação que nós estabelecemos. B1 aponta para dentro da página e B2 para fora. Então, qual a alternativa que vai corresponder? Então, se você recordar daquele que nós estabelecemos agora, né, anteriormente ali, tá? O que nós teremos? Opa, perdão. Então, nós teremos que no sentido anti-horário o campo sai e no sentido horário o campo entra. Ok?
Então, B1 aponta para dentro da página? Não, aponta para fora. E o contrário para o B2. Então, tá fora. B1 e B2 têm o mesmo sentido? Não, um está entrando, está saindo. Então, a única resposta que nós podemos ter é a alternativa A, B ou C. Ok? E aí, eu vou precisar da fórmula. Então, B1, como que nós poderíamos escrever? Então, B1 seria N0 vezes I dividido por 2R, que é a própria fórmula em si. Ok? Como que a gente calcula o B2? Então, B2 eu tenho duas vezes o raio. Então, eu aumentei o raio. Então, se eu aumento o raio, o que acontece com o campo? Diminui, tá? Então, nós jogamos esse 2 para fora da nossa relação, né? E veja que essa relação aqui era o B1. Então, nosso B2 é metade do valor do B1. Então, ele é menor. Então, nessa situação, o B1 vai ser maior que o B2. A alternativa A é a alternativa correta para a situação. Perguntas, dúvidas, dificuldades aqui, pessoal, nesse exemplo? Tudo bem? Isso é uma questão teórica, gente. Isso pode ser cobrado de vocês no Enem, por exemplo. Ok? Então, vamos prosseguir. Vamos lá. Opa, e para a gente terminar a aula, tá? O solenoide, tá? Agora nós temos o fio de forma circular, só que no movimento de espiras, tá? E veja que na figura aqui à esquerda ele é associado a uma bateria, então eu sempre preciso de uma energia que vai produzir a corrente elétrica, ok? Então, aonde a corrente entrar no circuito, tá? Vai ser o polo norte desse ímã, desse solenoide. Então, você pega, vamos supor, você pega aquele rolo de papel higiênico vazio, você enrola um fio, tá? Ou você pode pegar o espiral de um caderno, você pega as pontas, aplica uma diferença de potencial. Ao aplicar a diferença de potencial, você vai gerar a corrente elétrica partindo na forma de espiral, você tem um ímã formado, tá? Então, você sabendo aonde entra o ímã, ele é o polo norte, ok? Aonde ele sai, ele é o polo sul. E a partir do polo sul é a nossa referência pela regra da mão direita. Então, sai a corrente aqui, o nosso campo está nessa direção, está nesse sentido, para cá, ok? Então, para tentar facilitar, para você não utilizar a regra da mão direita, qual que é a orientação do campo magnético? É sempre do polo sul para o polo norte, nessa situação. Então, onde a corrente está saindo, a seta vai sair no sentido contrário. Tudo bem? E como que a gente calcula o campo magnético nesse interior do solenoide, que vai gerar um campo eletromagnético uniforme, como se fosse aquele ímã em U? Então, o campo magnético vai ser a permeabilidade magnética, como já vimos anteriormente, vezes o número de espiras de giros que eu tenho desse fio, dividido pelo comprimento do fio, vezes o valor da corrente elétrica associada. Onde essa relação aqui, que nós chamamos de densidade de espiras, é uma relação bem solicitada para vocês quando é cobrado o cálculo. Okay? Então, densidade é o número de voltas que eu tenho da espira dividido pelo comprimento dessa espira. Ok? Dentre todos que nós estamos abordando, vocês têm que prestar atenção no fio condutor reto e no circular. O solenoide ele é muito menos cobrado, apesar que nós utilizamos esse princípio, né, das espiras para produzir eletricidade. E aqui nós temos um exemplo, né? A figura representa uma bússola alinhada com o campo magnético na Terra e no eixo de um solenoide em que não passa a corrente. Uma bateria será ligada aos pontos A e B com seu terminal positivo conectado ao ponto A. Então, a bússola ela está se orientando em relação à Terra, o campo da Terra. Então, para a bússola, tendo somente a Terra, ela vai apontar para o norte. E aí nós vamos ligar a bateria aos terminais A e B, nós vamos produzir um campo magnético nesse solenoide, nós vamos aproximar nesse ímã, ok? Aproximando, esse ponteiro vai mudar. Aí ele pergunta, assim, sem desprezar o campo da Terra, a orientação da bússola passa a ser indicada corretamente na qual alternativa, tá? Então, aí você tem que lembrar algo lá da eletrodinâmica.
Gerador. Uma bateria nada mais é do que um gerador. Da onde que sai a corrente do gerador? Do polo positivo ou do polo negativo de uma bateria? Tá? Então, recordando, no gerador, a corrente sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Então, eu tenho esse sentido e direção da corrente elétrica. Se eu fizer ao contrário, eu vou encontrar uma resposta contrária àquela que o exercício está solicitando. Então, eu precisaria de uma informação anterior da eletrodinâmica, de onde sai a corrente do gerador e da onde chega. Ok? Sem isso, eu posso achar a alternativa errada. Então, eu estou sabendo onde a corrente entra, estou sabendo a corrente sai. E o campo magnético vai ser produzido a partir de onde a corrente sai. Tá? Então, isso aqui vai ser o polo norte, isso vai ser o polo sul do solenoide, e aqui eu tenho o meu campo magnético do solenoide. Ok? Aí nós vamos ter a interação desses dois campos, o da Terra, que está aqui, e do solenoide, que está aqui embaixo. Aí, unindo esses dois vetores, fazendo o prolongamento entre eles. Então, isso quer dizer que, ao ligar o solenoide, nessa orientação, o campo magnético resultante, sentido pela bússola, vai ser esse. Então, a sua bússola vai ter essa direção a partir de agora. Tá? Uma direção nordeste. A alternativa C é a alternativa para essa situação. Isso é uma questão teórica, isso é uma questão que pode ser cobrada de vocês. Tudo bem? Perguntas, dúvidas, dificuldades aqui? Se não tem, vamos passar para o nosso penúltimo slide de hoje. Mais um exemplo. Isso aí com cálculo agora. O campo magnético no interior de um solenoide tem intensidade B de 8 vezes 10 a menos 2 Tesla. O comprimento do solenoide L é de 0,5 π metros. E a corrente que o atravessa tem intensidade de 4 amperes. Sabendo que o I0 tem o seu valor, o número de espiras do solenoide será igual a quanto? Aí eu tenho que lembrar da fórmula. Que o campo magnético nessa situação é a permeabilidade magnética vezes o número de espiras dividido pelo comprimento vezes o valor da corrente elétrica. Aí a gente vem e substitui o que não temos. Então, o campo é 8 vezes 10 a menos 2, igual a 4π 10 a menos 7, vezes n dividido por 0,5π vezes 4. O que nós vamos fazer? Eu tenho um π em cima, tenho um π embaixo, corto esse π. Fica sem π, tá? Eu vou multiplicar o 4 pelo 4, que está em cima, e vou dividir por meio, ok? Fazendo isso, nós vamos ter essa relação. 8 vezes 10 a menos 2 é igual a 32 vezes 10 a menos 7 vezes o número de espiras. Aí eu vou passar dividindo. Passando a dividir, nós vamos dividir 8 por 32, que vai dar 0,25. Nós vamos conservar a base 10 e subtrair os expoentes. Vai ficar menos 2, menos 7. No final fica menos 2 mais 7, que vai ficar 10 elevado a 5, que é 10.000. Vou pegar esse 10.000 e multiplicar por 0,25. Isso quer dizer que o número de espiras que nós teremos corresponderá a 2.500. A alternativa B é a alternativa para essa situação. Certo? Perguntas, dúvidas, dificuldades aqui, pessoal? E para a gente, então, encerrar a aula, né, algo que vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida, né, de substâncias paramagnéticas, diamagnéticas. Então, o que são essas substâncias que têm propriedades magnéticas que geralmente as pessoas dizem, tá? Então, eu vou no próximo slide explicar rapidamente para vocês as características, né, desses termos e o que eles significam, tá? Então, veja que aqui acima à esquerda nós temos 3 solenoides, aonde nós não temos nenhum objeto dentro deles. A chave CH está ligada, por exemplo, a uma bateria, tá? Que vai gerar uma diferença de potencial entre os polos positivos e negativos, e nós temos um resistor que vai controlar a passagem da corrente elétrica. Veja que embaixo nós temos ali pregos, ok? E quando eu aciono esse sistema, como eu não tenho nenhum material no meio, os pregos não vão sendo atraídos pelos solenoides. Mas, ao passar a corrente elétrica do negativo para o positivo, nós produzimos um campo magnético pequeno, que eu estou chamando aqui de P0. Tudo bem?
Mas esse campo B0 não é o suficiente ao redor do solenoide para atrair os pregos ali embaixo, tá? Aí eu venho, aciono 3 materiais, cobre, aço e ferro. Com a mesma situação anterior. E você observa que o aço e o ferro conseguem atrair o prego e o cobre não. A questão é, o cobre é metal, por que ele não consegue atrair? Por causa do campo magnético que ele consegue produzir. Ele não consegue aumentar o campo pela corrente que está passando o suficiente para atrair os pregos. Então, nós chamamos essas substâncias diamagnéticas. São substâncias que têm um campo magnético produzido um pouquinho menor que o campo que está sendo produzido pela corrente elétrica. Então, o cobre, assim como o bismuto, não tem um campo muito pequeno, não consegue atrair objetos. Tudo bem? Já as substâncias paramagnéticas, tá? São substâncias que têm um campo magnético um pouco acima maior do que o campo magnético que está sendo produzido pela corrente. Então, como que esse procedimento ocorre, tá? Esse procedimento ocorre, você tem aqui um campo magnético desorganizado. Quando passa um campo magnético, no caso B0, ele organiza esse campo magnético a fim de que aí sim esse material tenha propriedades magnéticas. Então, ele precisa de uma indução de um campo exterior. Quem são esses materiais? Manganês, cromo, estanho, alumínio, ar, platina, entre outros, têm essas características. Ok? Então, uma substância paramagnética, ela só vai ter propriedades magnéticas se ela sentir um campo que vai organizar o campo magnético dela que está desorganizado. Agora já tem aquelas substâncias que são chamadas de ferromagnéticas, onde seu campo magnético já está sendo intenso, pelas características próprias do material, né? Que é o caso do ferro e do aço, ele já tem as características próprias. Então, passando um campo externo, você vai aumentar ainda mais essa interação. Por isso que os pregos foram atraídos, ok? Aí, quem são eles? Ferro, cobalto, níquel, gadolino, que é uma liga metálica, disprósica, outra liga, outras ligas especiais, em particular o ácido temperado. Se você ver a figura B, você desligou a chavinha e os pregos do ferro caiu. Por que os pregos do ferro caem? Toda vez que você passa corrente elétrica, você vai aquecendo o material. E dentro da situação, se ao desligar os pregos onde estava o ferro caiu, isso quer dizer que o ferro chegou na temperatura corrida. Ou seja, já perdeu suas propriedades magnéticas ao desligar. Então, ele precisa ser resfriado para ter suas propriedades magnéticas novamente. Mas como que eu faço para tirar agora os pregos do aço? Tá? Eu inverto os polos. Invertendo os polos, ligando a chave, eu faço o processo contrário. Eu começo a desinduzir, tá? As propriedades magnéticas do material, fazendo um movimento oposto. Tudo bem? Eletroímãs, pessoal, que são aqueles guindastes gigantes metálicos, né? Que puxam carros, containers, principalmente na indústria de sucata, tá? Utilizam desse procedimento aí da alternativa A, tá? Você passa a corrente elétrica ali, aumenta aquela intensidade do campo e você vai puxando os objetos. Aí você desliga a chave, aumenta a chave para subir e descer os objetos. Tudo bem? Perguntas, pessoal, dúvidas, dificuldades aqui. Nossa aula já está terminando, já são quase 10h30, 10h25. Eu vou mandar para o pessoal ver se passa para vocês os slides aí, para que vocês possam fazer os exercícios. Certo? E aí, semana que vem, nós vamos trabalhar forças magnéticas. Aí nós vamos trabalhar a regra da mão esquerda. Eu preciso de vocês com a mão esquerda bem maleável, porque nós vamos contorcer mais do que contorcemos hoje. Tudo bem? Se ninguém tiver dúvidas, que vocês tenham um bom restante de semana. Espero que esteja tudo bem com vocês e a família de vocês. As pessoas que vocês amam, tá? Cuidem bem delas, de vocês também. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos aí de volta. Se ninguém tiver dúvidas aí. Então, bom resto de semana, pessoal. Semana que vem estaremos aí de volta.